Se é válida, por que a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra a alteração da lei que permitiu que as defensorias públicas, não em casos criminais, mas em ilícitos administrativos, também pudessem propor ação civil pública? Isso eu não entendo. Doutor Gonçalves, por favor. Pois não. Como essa questão formulada pelo professor é frequentemente repetida, também eu agradeço a pergunta, porque permite esclarecer. Começando pelo fim, a vocação da Defensoria Pública é defender os itens suficientes, não é entrar com ações civis querendo anular a atuação do Ministério Público. Tem que defender pobres. Aliás, no estado de Goiás, o Procurador da República entrou com uma ação, o Judiciário teve êxito, obrigando a Defensoria Pública a defender os pobres, porque ela quer, às vezes, defender quem vai tirar passaporte, quem vai, enfim, fazer atividades que não são propriamente dos pobres. Mas deixamos a Defensoria Pública para lá e vamos começando e vou a primeira observação inicial sua. Se o iniciador não pode ser culpabilizado porque a polícia não investiga a contento. A polícia não investiga a contento por várias razões, inclusive por deficiências estruturais. Não podemos dizer que simplesmente por negligência. É uma conjunção de fatores, mas não importa. O que importa é o resultado concreto. A polícia não consegue investigar. E eu gostaria, particularmente, que a polícia tivesse um índice de resolução do homicídio de 99%, um pouquinho mais grave, e não pode ser vulgarizado como hoje existe. Se tem um inquérito da polícia concluído em mãos do Ministério Público por 2 anos, doutor Doncon, pode ter certeza que estão sendo realizadas diligências suplementares para complementar a provável deficiência da investigação. O Ministério Público olha o inquérito pensando no que ele precisa para propor a ação penal em juízo. Porque ele precisa convencer o juiz ou o tribunal de receber aquela denúncia, ele precisa mostrar a justa causa. E ele sabe, conhece a jurisprudência do tribunal, sabe o que é necessário. Portanto, diligências complementares são realizadas com muita frequência. Quanto à pergunta principal que o senhor formulou, veja, a Constituição estabelece um Estado democrático de direito. Ela delimita atribuições entre os órgãos públicos. A atribuição do Poder Judiciário é de julgar as controvérsias que lhes são levadas, litígios. Não pode ser substituído por outro órgão. Isso seria uma aberração. O poder de acusar é também restringido a um único órgão, o Ministério Público. Nós não adotamos aqui no Brasil a ação penal popular, por exemplo. Se nós adotássemos, nós teríamos um quadro de causa de perseguição de pessoas, uns perseguindo outros, especialmente aqueles com maior poder de mobilização, de recursos, contratação de advogados, processando inimigos e transformando a justiça num lugar de acerto de contas, privatizando a justiça. O Ministério Público foi impedido de ser o titular privativo da ação penal. Mas esse poder de exercer privativamente a ação penal não é absoluto. No Estado Democrático de Direito não existe direitos absolutos, não existe poderes absolutos. Se o Ministério Público falhar, existe no artigo 5º da Constituição, a possibilidade da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Qualquer cidadão pode intentar uma ação penal privada em um Ministério Público. Desobedecendo o prazo de 15 dias para a oferecer uma denúncia e não realizando diligências, pode sim ver um particular oferecendo a denúncia em caráter a queixa-crime. Agora, já no tocante à investigação, eu digo ao senhor o seguinte: está claro na Constituição que o Supremo Tribunal Federal já convalidou esse ponto de vista, portanto nós podemos até discordar do Supremo Tribunal Federal, mas ele é a nossa Corte Suprema, porque a Constituição parodiando um juiz americano famoso do século XX, a Constituição é o que a Suprema Corte diz que é, porque a Suprema Corte já diz que o Ministério Público, na atual ordem constitucional, que é a PEC 37 quer modificar, pode investigar. Agora, como disse, nós não queremos competir com a polícia,
Nós queremos uma polícia forte, preparada, capacitada, que consiga resolver os crimes com mais eficiência. Nós apoiamos esse tipo de polícia. 2 minutos para o senhor fazer comentário, doutor Pujol. Bom, a primeira eu passei numa observação importante e gostaria de retornar. Quando o doutor Mário mencionou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí concordo plenamente, como cidadão posso discordar, mas ninguém aqui prega a desobediência ao órgão maior do nosso Poder Judiciário. No entanto, como cidadão discordo, e acho que é do eminente ministro Gilmar Mendes, quando ele diz que a investigação, ou se manifesta dizendo que a investigação, se porventura fosse reservada à polícia, ela prejudicaria a investigação por outros órgãos, por CPI, em particular mencionado. Isso denota uma certa confusão de definição do conceito de investigação. Investigação é gênero, investigação criminal é espécie. No gênero de investigação tem investigação privada, garantida no artigo 5º, só me engano, de inciso 14, que é o direito de acesso à informação. Temos a investigação jornalística, né, prevista no artigo 220 da Constituição, que é o direito de informar. Inclusive, para esse caso, o direito da imprensa ainda é reservado em outra garantia constitucional, que é o sigilo da fonte. Que hoje, e nós faz todos muitos modelos interessantes, e nós já passamos dessa fase de complexos de inferioridade, porque nascemos abaixo do Equador. Hoje eu abro o jornal e vejo que tem uma discussão porque nos Estados Unidos, né, uma referência de democracia, o Associated Press tiveram lá grampos em cima dos telefones dos jornalistas e tudo mais. Essa discussão no Brasil é absolutamente descabida. Toda e qualquer interceptação passa necessariamente pelo controle judicial, diferentemente do nosso segundo nome. Da mesma forma, o nosso modelo é melhor que o deles, melhor que os europeus, porque separa e segmenta essas atividades. Então, quando o ministro fala, eu vejo o seguinte: nós temos a investigação de alguém bate no seu carro durante a noite, você sai, o seu carro está parado, amassado, você não sabe quem fez essa colisão, quem te causou dano. É legítimo que você vá perguntar para o seu vizinho, para o guarda da esquina, que tente descobrir. É uma investigação privada. Uma investigação jornalística, absolutamente possível e garantida constitucionalmente. A investigação dos órgãos que detêm poder de polícia, eles o detêm por conta da lei. A lei diz, a Receita Federal, o sigilo fiscal é uma garantia do indivíduo. Só não é oposto da Receita, evidentemente, porque a função da Receita é verificar se você está pagando bem seus tributos. Então, ela entra no seu sigilo. O Banco Central, a mesma coisa. Outros órgãos de fiscalização. O que esses órgãos não podem fazer é a investigação criminal. E não por acaso. Porque a investigação criminal é a única que é absolutamente invasiva, é a atividade mais invasiva na vida do cidadão. Por meio de uma investigação criminal, se pode ter acesso a toda sua privacidade, seus sigilos, bancário, fiscal, telefone, interceptar comunicações, invadir com autorização legal o seu domicílio. A Receita não pode fazer isso, nem o órgão pode e não deve poder mesmo. Porque essa atividade, esse é o estágio que o Brasil evoluiu. Essa atividade é muito invasiva, quem executa não pode nada, tem que pedir. E vai pedir para o juiz e é fiscalizado pelo Ministério Público, 3 órgãos absolutamente independentes. Então eu com todo respeito, discordo do ministro Gilmar Mendes quando diz que a aprovação dessa proposta de emenda constitucional mitigaria, prejudicaria o poder de investigação dos demais órgãos, das pessoas, da imprensa. Não tem nada a ver. Porque a investigação de que trata a proposta de emenda constitucional é a investigação criminal, desenvolvida por polícia judiciária. Todas as demais são outras espécies do gênero de investigação e não serão em absoluto afetadas. Gostaria agora de começar com as perguntas do público. A previsão nossa é mais ou menos uns 45 minutos mais perguntas. Quando não tiver um destinatário claro, eu me reservo o direito
ou de fazer ambos, ou de escolher um, desde que o conteúdo dela tenha um viés que me pareça claro no caso. Eu vou começar por uma que pega um pouco a questão do Ministério Público. Por que o Ministério Público é contrário a que o delegado tenha independência para investigar, ainda que sob o controle externo do MP? No mesmo sentido, por que o MP é contra a Defensoria Pública, a Procuração Civil Pública junto com ele? Se para o MP, quanto mais gente investigar, melhor. Essa última parte da Defensoria Pública, eu acho que já foi respondida. Então eu ficaria com a primeira parte, que é o seguinte: por que o MP é contrário que o delegado tenha independência para investigar, ainda que baixo, sob o controle externo do Ministério? A referência a um projeto de lei de tramitação do Congresso. Veja, o que significa essa independência funcional do delegado de polícia para investigar? Se essa independência vier a ser oposta às requisições do Ministério Público, às orientações do Ministério Público com relação à investigação, realmente ela não é cabível. É preciso entender como funciona o nosso sistema persecutório criminal. O Ministério Público é o titular privativo da ação penal. Significa o quê? Significa que ele vai oferecer, é o único legitimado a oferecer denúncia perante o Poder Judiciário, tirando aquela hipótese excepcional da ação penal privada subsidiária. Ele vai oferecer a ação, ele tem que construir a sua inicial, ele tem que levar em conta, ele tem que coletar indícios suficientes, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria para ajuizar a ação, para propor uma ação com justa causa. Portanto, é preciso dizer que a investigação desenvolvida pela polícia, ela tem caráter auxiliar da atuação do Ministério Público. Ela tem caráter, ela tem que ser vista segundo uma ótica de instrumentalidade. Ela se volta para fornecer, ela não é dirigida ao judiciário, como às vezes a gente ouve falar. A investigação da polícia é dirigida ao Ministério Público. Portanto, o Ministério Público tem que ter, sim, o poder de intervir no andamento das investigações, requisitando desde logo diligências que possam orientar a investigação rumo ao destino almejado, que é o de propor a ação penal privada. Então, se a independência do delegado significar que ele vai investigar do jeito que ele entender, contrariando a orientação do Ministério Público, contrariando o entendimento, nós teremos uma colisão. Nós teremos uma colisão. A polícia investiga, às vezes demoradamente, em alguns casos são conversos, e quando chega o Ministério Público, aquilo de nada vai adiantar, porque no entendimento do Ministério Público, aqueles elementos não são suficientes ou não são os mais indicados. Ao fine delicti, cabe ao Ministério Público. E ao fine delicti? É a formação da opinião quanto à ocorrência ou não do fato delictuoso. Atuar em havendo essa ocorrência, ensejar a ação, ou não havendo, a levar o caso ao arquivamento. E essa não deve haver uma competição entre a autoridade judicial e o Ministério Público na formação da opinião delicti. Mesmo quando o delegado faz o relatório, não é pertinente que entre em discussão doutrinária aprofundada. O delegado deve relatar os fatos que foram investigados, não entrar em discussões aprofundadas de tipicidade, se houve prescrição ou não. Isso cabe ao Ministério Público, cada um exercendo o seu papel. Doutor Roberto Ancon, Acho que o senhor deveria comentar. É tão contundente a resposta do doutor. Eu gostaria de constar, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu, com todo respeito, discordo do Dr. Mário dizendo que a investigação criminal é destinada ao Ministério Público. E faço um gancho. Quando o senhor disse, olha, o legislador e o sistema brasileiro é muito avançado, muito inteligente e muito coerente. Se um órgão de fiscalização, Receita Federal, INSS, no curso da sua atividade fiscalizatória, apura uma infração administrativa, que também é uma infração penal, e ali a prova é documental, para que é que ele vai mandar para a polícia? Ele tem que mandar, evidentemente,
para o Ministério Público, que a prova já está feita. É só avaliar e iniciar a ação penal. Se tiver de fazer oitiva, diligências próprias da ciência policial investigativa, evidentemente o Ministério Público não tem condições, não tem aparato, não tem pessoas treinadas, nem meios para fazer vigilância eletrônica, interceptação de comunicações. Se fizer, como tem feito, faz mal feito, me desculpe. Mas o que eu queria comentar era uma outra coisa. Por que não é direcionada, doutor Mário, para o Ministério Público? Se fosse, a lei permitiria que o Ministério Público arquivaria o inquérito. Ele não pode. Quem arquiva o inquérito é o juiz. Ele pode discordar. Agora, no procedimento aí tivemos uma mudança que foi uma complicação. A complicação que foi sedimentada, eu acho que isso é um problema no nosso país, foi a tramitação direta. Por bons motivos. Olha, o inquérito vai para o Ministério Público e volta do Ministério Público para dar celeridade. Ao se fazer isso, e eu particularmente sou contrário a essa posição, por mais pragmática que seja, mas ideologicamente é complicado. Por quê? Porque você subtrai do segundo controle da investigação criminal, da fase pré-processual, que é o judiciário. Então, isso é um negócio meio complicado. O controle acaba havendo, nos procedimentos de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, ele é um controle interno, né? Ele tramita internamente dentro do órgão, mas não há um controle externo. Há o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem feito, aí eu reconheço, um excelente trabalho. O CNJ começou antes, mas depois veio, de fato, tem feito um trabalho bastante relevante, inclusive para se verificar, apurar falhas e faltas dos membros do Ministério Público. No entanto, não tem capilaridade para acompanhar, e ainda mais se tiver a investigação criminal também procedida pelo Ministério Público, para acompanhar todos os inúmeros casos de investigação existentes no Brasil. Muito obrigado. É uma outra pergunta que eu queria dirigir aos dois, que me parece que ela tem faces, que tem a ver com o Ministério Público e com a polícia. A pergunta é a seguinte: diante dos altos índices de corrupção policial, a concentração da investigação criminal não transformaria as unidades de polícia em um grande balcão de negócios? Eu queria que o Dr. Troncon começasse respondendo, por gentileza. Você pode repetir, por favor? Diante dos altos índices de corrupção policial, a concentração da investigação criminal não transformaria as unidades de polícia em um grande balcão de negócios? Olha, o que eu posso dizer? De novo, o problema é sério, não é irreal, mas a causa, errando-se a causa, o diagnóstico erra-se consequentemente no remédio. Quem tem contato direto e cotidiano com a criminalidade, seja ele quem for, se for o Ministério Público, e se instalar lá no próprio Ministério Público, o distrito, para receber a queixa, enfim, a Assembleia da Polícia, proporcionalmente vai aumentar o contato e efetivamente pode aumentar a probabilidade de corrupção. O que diferencia? Eu tenho um pensamento muito próprio acerca do desvio de conduta, do desrespeito às regras sociais do ser humano. Nós temos num extremo pessoas que são, por sua formação religiosa, moral, ou por temor às consequências, são incorruptíveis ou incapazes de cometer crimes ou infrações ou agir contrário à ordem social. No outro extremo, nós temos pessoas que não têm, que regra social, lei não significa absolutamente nada. É uma posição que pode, em vários casos, ser até patológica, mas ela existe. E a minha percepção desse caso, dessa forma de pensar, eu acho que ela se justifica a partir da avaliação de que em muitas áreas paupérrimas do nosso país, nas favelas, você tem uma imensa maioria de pessoas que, apesar de viver em um sistema muito desfavorável, injusto, são honestas, são corretas, são trabalhadores.
não tem o que dar de comer, está desempregado na sua casa, vai catar no lixo, mas não vai roubar. No outro extremo, os países de maior IDH do mundo, na Islândia, tem crime, na Áustria, na Alemanha. Então esses extremos, nenhuma organização, nenhuma sociedade, nenhum país consegue mudar. Agora o que muda no meio? O que muda no meio é o seguinte: sistemas de prevenção e de repressão. É isso. A organização que tem um sistema, ou o país, ou a sociedade que tem um sistema de prevenção e de repressão, de punição pelos desvios mais eficaz, faz com que esse volume do meio, entre o branco e o preto, esses vários tons de cinza, pendam para um lado. E aquela que não tem, e aí olhando sem querer nominar ninguém, tem organizações como a Polícia Federal, que tem sistema de prevenção, que reprime quando há desvio de conduta. Eu acho que a gente tem dado exemplo disso de mais do que ninguém, de cortar na própria carne, que a grande massa está de um lado. Agora, há outras organizações nos estados que não se resolveram ainda e têm esse problema. Então, eu acho que essa é a minha visão. O problema não é, de novo, não é, vamos colocar então mais pessoas para investigar, porque não vai resolver o problema da corrupção. De forma nenhuma. O problema da corrupção é sério, é grave, tem de ser enfrentado. Cada organização, cada estado tem que dar o seu jeito, mas não é dessa maneira. É implementando, aprimorando sistemas de prevenção e de punição, cortando a própria carne, como a Polícia Federal tem feito. Dr. Mário Gonçalves, gostaria de saber se o senhor quer responder a pergunta. Gostaria de responder. Tá ótimo. E antes, peço para fazer uma rapidíssima observação, não é quem aqui no inquérito é o juiz. O promotor, o procurador leva o caso ao arquivamento judicial, que aliás faz parte do sistema de freios e contrapeios da Polícia está submetido. E se o juiz discordar do arquivamento, o juiz pode, por assim dizer, recorrer ao procurador-geral. Ele se dirige ao procurador-geral, nos termos do artigo 28 do CPP, e o procurador-geral dá a última palavra, ou a Câmara de Coordenação e Revisão, no caso do Ministério Público. Quanto ao caso da pergunta sobre corrupção e controle externo, eu devo dizer aqui que, infelizmente, apesar das dificuldades, a grande maioria dos policiais são honestas, a grande maioria são honestos, e que bom que seja assim. Agora, há maus policiais, e que se envolvem em corrupção, extorsão, a tortura, e isso precisa ser reprimido. O controle externo da atribuição pelo Ministério Público é um instrumento introduzido pela Constituição de 1988, inovador, e deve agir independentemente da própria ação dos órgãos, sem prejuízo da ação dos órgãos correcionais internos, deve agir. Agora, é preciso deixar claro que é essencial, para a garantia dos direitos dos cidadãos, esse controle externo da atribuição pelo Ministério Público. Aliás, estaremos debatendo esse assunto no encontro, terceiro encontro nacional sobre o controle externo, promovido pelo CNMP, semana que vem, quinta e sexta, em Brasília. E para que o controle externo seja executado de maneira efetiva, mais do que nunca, é imprescindível o poder investigatório do Ministério Público. Ele tem que ter poder investigatório e, eventualmente, fazer investigações diretas, dependendo, por exemplo, da graduação do policial envolvido. A investigação direta do Ministério Público é fundamental. E, nesse sentido, preocupa uma outra PEC que tramita lá no Congresso. Ela já deu o que falar no momento ela dormita, que ela pretende extinguir o controle externo da transmissão pelo Ministério Público. Então, é muito preocupante. Só uma PEC 37, com essa outra PEC, e nós teremos, no final, uma situação de descontrole total da atividade policial, que não convém nem à própria polícia. É saudável a submissão a controles externos, e devo dizer também que está sendo muito saudável ao Ministério Público a sua submissão ao Conselho Nacional do Ministério Público, que não tem, e seria legítimo que tentasse adentrar essa área, não tem poder de interferência sobre a atividade FII, mas sobre a atuação, sobre a ótica disciplinar e administrativa, tem sim poder e cabe a ele corrigir e impedir eventuais desvios. Posso fazer uma pergunta de sim ou não para o senhor? O senhor acha que a PEC 37 vai transformar a polícia num grande balcão de negócios? Só pode sim ou não? Eu fico em silêncio. Tem uma outra pergunta
pergunta que diz o seguinte: a investigação é um procedimento clássico. O Ministério Público, como qualquer outro órgão público, tem um orçamento limitado. Se o Ministério Público investigar, isso não vai implicar menos recursos para a polícia apurar, por exemplo, crimes como homicídio e estupro? O senhor acha que tem esse risco de redução de recursos para a polícia? Pelo contrário. Pelo contrário. Veja, o Ministério Público vai investigar, ele não vai, o promotor, o procurador, não vai pegar uma arma, não vai sair fazendo diligências que são próprias da polícia. Agora, investigar crimes de colégio, requisitar dados sigilosos, casos de corrupção, isso pode ser feito com economia de recursos, com a estrutura do Ministério Público, liberando a polícia para atuação, para coibir casos de estupro, casos de homicídios, roubos, furtos. Hoje você vai numa delegacia de polícia registrar roubo. Eu já tive felicidade de ser roubado, tive meu carro roubado 3 vezes ao longo de 20 anos em São Paulo. Nas 3 vezes fui lá na delegacia, abalado, e saí de lá com boletim de ocorrência. E na primeira vez meu carro não tinha seguro. Eu saí olhando aquele boletim e perguntei: mas aí, vamos fazer alguma diligência? Esse cara não precisava recuperar aquele carro. Não, a polícia não tem recurso. Então, se o Ministério Público, no caso estadual, possa investigar lá os corruptos do governo estadual, ele pode fazer, eventualmente, com mais facilidade, a partir de autos de sindicância, de procedimentos disciplinares que são encaminhados, realiza diligências complementares, aquelas estritamente necessárias na opinião do promotor, do procurador, para oferecer denúncia com uma economia de recursos, poupando a polícia desse trabalho e sem onerar o orçamento do Ministério Público. Doutor Procon, o senhor quer comentar essa questão de economia de recursos? Eu acho que isso vai implicar menos recursos para investigação de homicídios, por exemplo? O princípio econômico é que as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Eu não preocupo-me nem com a polícia, porque o Ministério Público tem uma dotação orçamentária específica, né, como o judiciário e os outros poderes. Aliás, a configuração do Ministério Público no Brasil, é bom que se diga, e para o bem da nossa sociedade, com toda com essa configuração que por alguns é considerado como quarto poder, diferentemente de países europeus em que o Ministério Público, em alguns casos, não tem independência funcional, em outros casos faz parte do Poder Executivo, em outros é da carreira do magistrado. O Ministério Público brasileiro tem a configuração de um quarto poder, o que é muito bom para nós. E a transformação veio a partir de 88, em que nós vimos o Ministério Público bastante atuante. Agora, o que eu penso é o seguinte: esse Ministério Público ele terá condições de criar uma estrutura para investigar? Eu penso que não. Mais do que isso, nós observamos no ordenamento jurídico brasileiro, é certo que em alguns estados, no caso de São Paulo, isso é mitigado, né, com a figura do BO, na Polícia Federal e na Justiça Federal, na esfera federal, isso não existe. Notícia de crime, e é assim que está na lei processual, tem que estar no inquérito policial, tem que desenvolver uma investigação que é materializada, formalizada por atos administrativos fundamentados, e ela tem que ter começo, meio e fim, controle de prazo, justa causa e tudo mais. O Ministério Público teria essa condição? Eu fico um pouco preocupado. Agora, na questão da obrigatoriedade, que é um princípio, tudo que tem que ser feito, quando se propõe a investigação seletiva, eu vou investigar, né, não sei se é óbvio, o senhor desculpa o entusiasmo do debate, mas eu gostaria de fazer uma pausa, tenho grande respeito pelo Dr. Mário, embora tenha convivido muito pouco, porque é uma pessoa que não foi à toa que foi reconduzido para o Conselho Nacional, com 85% das manifestações, dos votos, pela sua coragem em enfrentar, inclusive, os problemas internos que se vê em alguns ministérios públicos aí. Mas tudo bem. Investigação seletiva é uma coisa muito perigosa. Né? Eu escolho quem eu vou investigar e deixo aquilo que eu não quero para investigar. A polícia não pode submeter assim, a lei não permite. Não importa quem quer que seja a investigação, a notícia de crime, chegando para o conhecimento da Polícia Federal, é instaurado um inquérito que vai ser submetido a outro controle. E para finalizar, doutor Mário, uma coisa que me ocorre nesse momento
se esse controle, que o senhor tem demonstrado muito bem, externo do Ministério Público, tem funcionado e funcionado tão bem, e no meu modo de ver o controle atual está falhando um pouco, porque se 92% dos casos são arquivados em alguns estados e tinha para cada um deles tinha um promotor atuando, eu fico pensando, não seria o caso de nós implementarmos o mesmo modelo no Conselho Nacional da Polícia? Mais ainda, alguns afirmam que a polícia, especialmente as estaduais, como a Polícia Federal, nunca ouvi falar e acho que os fatos não permitem, mas que polícias de alguns estados, por pertencerem ao Poder Executivo, não têm condições de investigar contra os interesses do governante. Não seria o caso de seguirmos